tem doenças deformantes. A esclerodermia é uma doença que se caracteriza exatamente pelo afilamento da feição. Como é que chama? Esclerodermia. Esclerodermia. É uma doença que também é autoimune, assim como o vitiligo, e causa um afilamento das feições. Pode ter sido complementado depois por procedimentos cirúrgicos. E só nas feições, só do rosto, da orelha, do nariz? Só na face ou não? Predominantemente, onde é mais fácil de deformar. Claro que acomete outras regiões. A gente acredita piamente que ele tinha vitiligo. Em fotos na internet é possível ver alguns pontinhos acastanhados ainda na pele, muito característicos de quem tem vitiligo. Ah, isso é fato, ele tinha mesmo, tá? Ele deve ter um quadro de vitiligo, devia ter um quadro de vitiligo, mas a despigmentação total é praticamente impossível. É uma conduta nossa, da classe dermatológica, despigmentar um paciente que tem vitiligo. Quando há um acometimento de mais de 50% da superfície do corpo, a nossa conduta não é fazer voltar a cor, é sim tirar o que resta. É a conduta padrão. Tá certo. Bom, na década de 80, a aparência de Michael Jackson começou a mudar. Em 1990, Michael Jackson começou a usar máscara cirúrgica e, desde então, rumores sobre seu frágil estado de saúde não pararam de surgir. Michael Jackson ainda era negro quando ficou conhecido na infância ao lado dos irmãos no grupo Jackson 5. Com a fama crescendo e o passar dos anos, o cantor se transformou em uma pessoa completamente diferente. A aparência de Michael foi mudando radicalmente. O cantor sempre disse que era vítima do vitiligo, uma doença que tira a melanina de algumas partes específicas da pele. Mas Michael estava cada vez mais branco e o vitiligo nunca foi confirmado. O cabelo também mudou radicalmente, assim como o figurino. O ídolo já não aparecia sem chapéu e sem luvas. Segundo especialistas, um indício de que a imunidade do cantor estava baixa. A máscara no rosto, vista pelos fãs como uma excentricidade, poderia ser algum tipo de prevenção indicada por médicos ou uma reação de um hipocondríaco ao extremo. Depois vieram as plásticas, várias. O nariz ficou irreconhecível. Muitos diziam que ele queria se parecer com a musa inspiradora Diana Ross. Nesta mesma época, surgiram especulações de que o cantor dormia numa câmara hiperbárica para retardar o envelhecimento. Outras especulações sobre a saúde. A mais séria, a de que Michael teria desvios psicológicos. Em 2005, surgiu uma acusação de abuso sexual. A mãe de um garoto de 13 anos dizia que Michael Jackson havia molestado seu filho no famoso rancho Neverland. No início deste ano, outro diagnóstico teria abalado a vida do astro. Um dos jornais sensacionalistas britânicos, o The Sun, estampou na capa que Michael sofria de câncer de pele e que o rei do pop nem poderia fazer os shows previstos para julho em Londres. Nesta época, a imprensa mundial divulgou que o astro tinha muito medo da doença e por isso se alimentava somente uma vez por dia, com receio de ficar obeso e atrapalhar o tratamento contra o câncer. Mas após a morte do cantor, familiares de Michael Jackson asseguraram que ele abusava de remédios. Segundo o site TMZ, especializado em celebridades, o pai do artista queria levar seu filho a um centro de reabilitação na Califórnia, por considerar que ele tinha uma dependência de morfina e medicamentos com prescrição médica. Outros membros da família disseram que o cantor não estava preparado para fazer os próximos shows previstos para julho por causa do uso dessas substâncias. Ainda segundo o TMZ, representantes da turnê disseram que Michael geralmente se encontrava em estado letárgico e chegava tarde aos ensaios. De acordo com o Brian Oxman, amigo da família, o cantor também recebia uma injeção diária de Demerol, um medicamento similar à morfina. De acordo com o site TMZ, este amigo teria dito que Michael abusava do uso de remédios
e que essa pode ter sido a causa da morte do cantor. Os resultados da autópsia de Michael Jackson devem levar semanas para serem divulgados. We both found what we were looking for. Bom, essa história desse coquetel de remédios, que ele era viciado em um monte de coisas, é a hipótese, pelo menos por enquanto, mais provável da morte dele, né? O que todo mundo está dizendo. Aí o The Sun, um jornal sensacionalista, ele deu, claro que não saiu nenhum resultado ainda sobre a primeira autópsia que foi feita, mas o The Sun diz aqui que o Michael Jackson pesava 51 quilos e ele tinha no estômago comprimidos parcialmente dissolvidos e várias costelas quebradas. Não havia comido nada antes de morrer, mas ele tinha vários comprimidos dissolvidos e costelas quebradas. Eu não sei, aí eu pergunto para vocês que são médicos, se essas costelas quebradas podem ser fruto da reanimação, né? Da tentativa de reanimação, e que ele teria também 4 marcas de injeção em volta do coração. Isso pode ser também uma tentativa de reanimar com alguma droga, alguma coisa? Tanto porque quando você vai fazer a massagem cardíaca, você tem que comprimir o coração contra a coluna, né? Então você tem que... Massagem cardíaca não é fazer carinho no peito. Não, é forte, é. Quer dizer, eu trabalhei muito tempo em UTI do próprio coração, adrenalina, outras substâncias que possam fazer isso. Então, fratura de costela é uma coisa relativamente comum, principalmente em pessoas de mais idade, onde a costela é mais dura, né? Mas em qualquer idade é uma complicação comum de quem está fazendo massagem e possivelmente ele fez mesmo essa massagem porque estava com essas fraturas de costela. E outra coisa que tenha vários comprimidos no estômago. Uhum. Então é muito comum esse pessoal que costuma usar sedativos cronicamente para poder se reanimar, usar, por exemplo, derivados de anfetamina. Então fica uma... Quer dizer, toma um remédio para ficar calmo, depois toma outro para acordar. Um para cada coisa. E ele tomava também, de acordo com os tabloides, ele tomava também remédios para emagrecer, que também complicam tudo, estimular, né? Então ele aumenta o batimento cardíaco, né? Aumenta o batimento cardíaco, pode dar arritmia cardíaca, assim como, por exemplo, até a própria cocaína, que é uma droga que produz esses efeitos, né? Ela pode provocar uma arritmia cardíaca e uma morte súbita. Tá certo. Agora, doutor, com relação a essa câmara hiperbárica que ele usava para retardar o envelhecimento, que história é essa? Não traz nenhum benefício. Não traz? É uma prática na medicina para o fechamento de feridas infectadas, mas não é recomendável. Não tem nenhum embasamento científico para se sugerir isso ao paciente. Só para o pessoal em casa saber, uma câmara hiperbárica, a pessoa deita numa câmara, literalmente, é submetida a uma pressão maior dentro dessa câmara Uma riqueza de oxigênio. Uma riqueza de oxigênio para, teoricamente, irrigar melhor o cérebro Sem e tudo dúvida, mais. Todos os tecidos, inclusive a pele, mas tem um embasamento para o fechamento de feridas operatórias, feridas contaminadas por germes anaeróbios, mas fora isso, nenhuma indicação para envelhecimento cutâneo, não. Entendi. Olha, minha avó costumava dizer, não sei se você lembra, mente sã, corpore sã, né? Quer dizer, a cabeça estando saudável, o corpo fica saudável. Então, realmente, fica muito difícil saber o que aconteceu. Primeiro que ele é uma personalidade, então já é cercado de todos os mistérios, você não tem acesso. Segundo que não temos muitas testemunhas, a própria testemunha é o próprio médico. Então fica muito difícil a gente tirar uma conclusão assim, só realmente os laudos vão poder comprovar isso. Né? Uma vida enigmática ele teve, né? Em todos os sentidos. Doutor, por que demora tanto? Por que 4 semanas para sair o laudo? Isso é normal? Pois é. Não, você tem que fazer uma série de exames, não é simplesmente o aspecto físico, né? Quer dizer, então ver costela, ver tudo isso. Depois você vai ter que dosar uma série de substâncias, quer dizer, então para poder dar um resultado final, quer dizer, se você fizer uma autópsia, você dá algum resultado, mas da parte macroscópica, né? É o que você está vendo ali. Mas do ponto de vista de microscopia, você tem que fazer lâminas, você tem que fazer uma série de procedimentos para poder chegar a uma conclusão final. Tá certo. Bom, no começo da tarde da última quinta-feira, bombeiros americanos receberam uma ligação de emergência. Um homem pedia socorro para tentar salvar Michael Jackson. Fire paramedic 33, what is your address of emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Okay, sir, what's your address? Los Angeles, California, 90077. You said Carrollwood? Carrollwood Drive, yes. Okay, sir, what's the phone number you're calling from? Okay, sir, and what's the problem? Tell me exactly what happened. Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not
He's not Okay. breathing, sir. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50, okay. He's unconscious, he's not breathing? Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either, he's not No, breathing? he's not conscious, sir. Okay, all right. Do you have him, is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay? Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now, okay? We need him. We need a Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. No, he's not responding to CPR or anything. Well, we're on our way there. If your guys are doing CPR and you're instructed by a doctor, he has a higher authority than me, and he's there on scene. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so did the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? Sir, you just, if you can please. We're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay. We're on our way. We're less than a mile away, and we'll be there shortly. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Call us back if you need any help. Thank you. Yes, sir. Bye. Desesperador, né? O momento de pedido de socorro que a gente acabou de ouvir. Agora, mais uma informação que tem na internet também é de que uma babá dos filhos dele, né? A mulher que cuidava dos filhos dele, ela disse que fazia lavagens estomacais no Michael Jackson porque ele ingeria muitos remédios, ele era viciado em remédios. Isso é comum as pessoas, uma babá, por exemplo, fazer uma lavagem estomacal numa pessoa? Isso normalmente se faz em pronto-socorro em pacientes que acabam ingerindo uma grande quantidade de remédios. Eu nunca ouvi dizer de que uma babá fizesse esse tipo de coisa, né? Mas em medicina a gente tem uma frase que fala nem sempre nem nunca. A gente tem tantas coisas que acontecem, né? O corpo é muito misterioso, né? Bom, agora a gente vai falar com a Milena Machado, que tem informações sobre homenagens de fãs que estão sendo feitas, né, Milena? Pois é, Patrícia, a morte de Michael Jackson está gerando comoção mundial. Fãs de todas as nacionalidades passam os últimos dias prestando homenagens a Michael Jackson. Todos querem dar adeus ao ídolo. Os cerca de 1.500 detentos condenados por tráfico e assassinato também homenagearam o rei do pop ao som da canção We Are The World. Na primeira aparição dançando Thriller em 2007, eles foram vistos por mais de 23 milhões de internautas. A ideia veio do diretor da cadeia, que percebeu o desinteresse dos presos pela prática de exercícios. As homenagens ao ídolo pop se espalharam pelo mundo. Velas foram acesas ao lado de fotos do cantor no Japão, Itália e Estados Unidos. Na China, centenas de pessoas visitaram a estátua de cera do astro e relembraram músicas que marcaram a carreira de Michael Jackson. E a procura pelos sucessos do rei do pop já começou. Os discos de Michael Jackson foram vendidos a todo vapor neste fim de semana. Márcio comprou no fim de semana os 3 CDs de Michael Jackson que faltavam em sua coleção. É uma forma também de você não acreditar que isso aconteceu, né? A qualidade musical, o som, aquilo que ele deixou vai ficar para sempre. A música do rei do pop embalou gerações. Seu Nivaldo levou para casa um CD do ídolo e um DVD do grupo Jackson 5 que estava procurando desde sexta-feira. Ele se emociona ao relembrar dos hits que dançava com amigos e namoradas durante a juventude. Bons tempos, né, meu? De jovem, né, meu? A gente curtia bastante essas músicas aí, né? As músicas lentas dele também, né, meu? Contagiava todo mundo, então... Só este vendedor de uma loja na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, vendeu 40 CDs de Michael Jackson desde a morte dele. Foi uma venda, assim, praticamente assustadora. A gravadora Sony está produzindo mais de 150 mil CDs de Michael Jackson para colocar apenas no mercado norte-americano. Nos sites de venda, o cantor ocupa a liderança absoluta. Nos leilões pela internet, o comércio de artigos pessoais do astro cresceu mais de 200% desde quinta-feira. Em uma loja na capital paulista, este fã presta uma homenagem solitária, imitando os passos do ídolo. Quem sempre foi fã do rei nunca vai deixar.
Neste domingo, fãs de Michael Jackson homenagearam o popstar com cartazes, faixas e camisetas. E emocionados, cantaram sucessos do ídolo em plena Avenida Paulista. A gente vai continuar falando sobre a morte misteriosa de Michael Jackson, até porque os resultados dos exames, da autópsia, só vão ser divulgados daqui a umas 4 semanas. A gente vai continuar discutindo esse assunto aqui no dia a dia. E hoje a gente vai falar também sobre a gripe H1N1, que fez uma morte aqui no